Irmãos, nós vamos dar sequência ao nosso estudo em Gálatas. Gálatas, já deixa aberto aí a palavra do Senhor, Gálatas capítulo 2. Nós vamos ler aí os versículos 11 até o versículo 21. Eu quero iniciar antes de ler o texto com uma frase do reformador Martinho Lutero. Lutero disse estas palavras: qualquer ensinamento que não se enquadre nas Escrituras deve ser rejeitado, mesmo que faça chover milagres dos céus todos os dias. Martinho Lutero, quando estava escrevendo os seus estudos, se deparou com o que estava acontecendo na igreja daquela época e como a igreja estava se desvirtuando da fé apostólica, do pensamento apostólico, e com a justificativa de que os milagres aconteciam, de que as coisas, de que o que estava sendo feito era correto porque o resultado era satisfatório. E Lutero diz: qualquer ensinamento deve ser rejeitado se este não estiver de acordo com a palavra, ainda que o resultado daquilo seja milagres chovendo dos céus todos os dias. E nós estudamos na semana passada, ou vimos na semana passada, que Paulo é este que combate, claro, com certeza aí com toda a maestria e com todo o cuidado específico que Paulo tinha. Paulo, então, se deparou com um problema ocorrido na igreja e correu até o concílio de Jerusalém para falar para os apóstolos que ele, Paulo, não estava pregando nenhum outro tipo de evangelho, senão o mesmo evangelho da qual 14 anos atrás, melhor dizendo, Paulo, tinha comunicado aos discípulos, tinha comunicado aos apóstolos. Então Paulo está dizendo: olha, eu não estou pregando nada diferente. Porém, o que está acontecendo é que alguns estão indo lá perturbar a igreja, trazer perturbação à igreja, pregando que o evangelho por si só não resolve, não salva, mas que precisa se acrescentar o quê? Os ritos judaicos. E Paulo, juntamente com Barnabé e também ali com a presença do jovem recém-convertido do gentil para a fé cristã, ele em Tito, então ele apresenta-se, há uma reunião, há um embate muito grande, e Paulo consegue ali uma vitória, não na sua totalidade, porque ainda é necessário e pelo concílio diz que é necessário a guarda, pelo menos de alguns alimentos, ou seja, da parte da dieta alimentar, alguns alimentos precisavam ser revistos. Então, o que se entendeu ali é que a questão dos cristãos gentios terem ou não obedecido à lei de Moisés para serem salvos tornou-se muito importante para Paulo, e essa discussão é a discussão maior. Será que somente a lei de Moisés é capaz de salvar o homem? Ou, por causa disso, gentios convertidos também têm que guardar a lei de Moisés para serem salvos? É isso que os judaizantes estão pregando. Não, a lei de Moisés é importante e precisa ser seguida para ser salvo. E essas controvérsias, elas se intensificaram muito devido ao quê? Ao crescimento das igrejas formadas por gentios. E lembra que nós falamos lá no comecinho, Paulo ele vai para a Galácia é uma região constituída de vários locais, várias cidadezinhas, e Paulo vai plantando igrejas, e essas igrejas vão fazendo o quê? Crescendo. O evangelho vai chegando nas comunidades, e as comunidades então vão aderindo à fé cristã e vai crescendo. Só que isso vem o quê? Traz um incômodo à ala mais conservadora do cristianismo da época, que era aqueles cristãos convertidos, mas que ainda olhavam para a lei de Moisés como algo importante, e então eles defendiam que era necessário somar ao evangelho de Cristo com a lei judaica. E esses conservadores da igreja em Jerusalém, que eram liderados, lembra, pelos fariseus convertidos. E quem é um fariseu? Senão alguém que observa nos mínimos detalhes a lei. O fariseu era alguém que guardava a vírgula, o ponto da lei. Por isso que Jesus, certa vez, quando vai discutir com eles, diz assim: olha, nenhum tio, deve ser tirado. Porque o fariseu ele era aquele que observava bem. Agora, convertido, ele segue a Jesus Cristo, mas ainda tem o seu olhar criterioso para a lei. E eles, então,
preferiam ou defendiam uma religião legalista que a uma religião baseada somente na fé. Esse era o grande problema dos fariseus convertidos judaizantes, que eram crentes. Nós não estamos falando aqui de ímpios, estamos falando de crentes, que defendiam uma fé mais conservadora. Não, o crente precisa fazer alguma coisa para ser salvo. E o que ele precisava fazer? Ter a marca da circuncisão no seu corpo, precisaria guardar o calendário judaico, precisaria seguir as festas a risco e precisaria também se privar de alimentações. Qualquer semelhança nos dias de hoje é mera coincidência. Quando você depara-se com muitos locais que dizem, não, mas só a fé, não, mas tem que fazer alguma coisa. Você tem que subir escada de joelho, você tem que andar. Esses dias eu estava vendo televisão, né, e um jogador atravessa, então, todo o gramado de joelho porque ele fez uma promessa. Então, não era só a técnica, só a competência ou só o seu trabalho, mas ele precisou fazer alguma coisa e a entidade divina dele lá, então, deu a ele a oportunidade de marcar um gol, ele marcou um gol e falou, agora eu preciso pagar a minha promessa, preciso pagar, né, pelo que eu fiz e sai ajoelhando lá. Então, qualquer semelhança... Irmãos, como diz um ditado, nada se cria, tudo se copia. E o que aconteceu aqui no primeiro século continuou durante todos os séculos, chegando aos dias de hoje, onde as pessoas têm que fazer os seus sacrifícios. É o copo d'água, é o brinde, é o travesseirinho, é a meia ungida, você tem que dar quantias em dinheiro para que Deus te abençoe, e coisas assim do arco da velha, tá? Que nos fazem até duvidar realmente do cristianismo que tais pessoas seguem. Então, o que aconteceu lá no primeiro século se prosseguiu adiante. Se esses conservadores eles tivessem vencido a batalha no Concílio de Jerusalém, os gentios teriam sido obrigados a se converter ao judaísmo dentro dos moldes de que eles defendiam. Por isso que Paulo é incisivo. Paulo é alguém que não luta pelos seus valores pessoais, mas é alguém que milita, que batalha pela fé genuína, pela palavra de Deus. Notem que, lembrem-se que nós falamos quem era Paulo. Paulo era um fariseu. E eu creio, não está escrito, mas creio eu, que esse era também um dos motivos em que os fariseus tinham mais raiva de Paulo, tinham um embate maior com Paulo, porque Paulo era um deles anteriormente, zeloso pela lei, que perseguia os cristãos, que mandava matar os cristãos, ou consentia com a morte deles, mas que perseguia o povo de Deus, era um fariseu zeloso. E agora esse fariseu zeloso está indo contra os fariseus convertidos, que são zelosos pela lei. Então Paulo é alguém que na sua essência, é alguém que defende o evangelho. É alguém que briga pelo evangelho e não tem problema de ser o seu melhor amigo, de ser os seus irmãos da igreja, ou de ser familiar. Paulo é alguém que coloca a lei, a palavra do Senhor na frente. Por isso, Paulo concordaria com certeza com essa frase de Lutero. Qualquer evangelho que é pregado que não está de acordo com a palavra de Deus deve ser rejeitado. E ele próprio vai dizer isso, já disse isso lá no capítulo 1, versículo 6. Né? E esses gentios, então, precisariam ser defendidos, esses gentios cristãos. Porque se Paulo falar, não, vou deixar para lá isso, não vamos entrar em contenda, em briga, não, vamos tolerar o nosso irmão, o mais fraco, vamos deixar assim, não vou brigar, não. Todos os cristãos de todos os séculos teriam entrado numa religião mista com o pensamento judaico. Então, hoje nós estaríamos fazendo a circuncisão, deixando de comer alimentos, seguindo calendários, mas Paulo brigou e conseguiu essa vitória no Concílio de Jerusalém. E no pensamento dos fariseus, existe algo que talvez, e penso eu, que talvez esteja em cada um de nós. Cada um de nós, ao longo dos séculos, também fomos adquirindo um pouquinho desse pensamento dos fariseus, quando a gente diz, olha, para ser crente tem que ser assim, para ser crente tem que ser dessa maneira. Alguns chegam até o extremo, né? Eu só aceito dizer que é cristão se fizer isso, isso e isso. Como se a palavra não fosse suficiente. Então, todas as vezes que eu e você, todas as vezes que nós colocamos algo a mais para determinar, para que uma pessoa ela realmente seja crente, você está acrescentando algo a mais na Escritura. Percebe como nós ainda adquirimos uma herança dos fariseus?
E isso não somos nós, não somos só nós, mas isso é histórico, do século I até os dias de hoje. Nós dizemos, não pode. Crente não pode fazer isso. Mas por que crente não pode fazer isso? A Escritura diz? Se a Escritura diz, fechado com a Escritura, hashtag. Mas se a Escritura não diz, é pensamento humano. E nós não deveríamos seguir pensamentos humanos. Quantos irmãos nossos do passado não foram perseguidos porque se diziam que crente não pode assim? As mulheres foram o que mais sofreram, porque mulher não podia usar brinco, por exemplo, porque não, uma mulher cristã não pode usar brinco. E muitas mulheres sofreram com isso. Mulheres não podiam usar calça. E diziam, não, uma mulher cristã. E ainda acrescentavam, uma mulher cristã decente não pode usar calça. Mas quem disse? Quem foi que disse? Não, aí eles defendiam lá, as Escrituras diz isso. Mas onde? Não diz. Não, porque mulher não usará roupa de homem, homem não usa... Sim, mas continua valendo hoje. Ninguém vai usar uma calça feminina. Um homem não vai usar uma calça feminina e nem uma mulher uma calça masculina, se realmente for homem ou mulher. Percebem como nós vamos colocando elementos dentro do Evangelho, acrescentando o Evangelho para determinar quem é crente ou não? Então esse pensamento farisaico ainda foi proliferado ao longo dos séculos. Nós podemos errar, inclusive, quando nós não percebemos que as tradições, nós defendemos mais as tradições do que propriamente o Evangelho, ou defendemos mais as estruturas, os ritos, do que o próprio Evangelho. Os irmãos aqui mais experientes do que eu e do que alguns aqui, sabem que, anteriormente, o rito era mais sagrado. Então, diz assim, não, a igreja tem que funcionar assim, tem que entrar, cantar os 3 hinos, e assim, 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 assim. Então, era o rito, porque a igreja de Deus tem que ser dessa maneira, tem que seguir dessa maneira, os louvores têm que ser assim, e os instrumentos têm que ser assim. Isso é um acréscimo ao Evangelho. Quando nós damos, então, mais atenção à tradição, aos ritos e às estruturas, nós estamos pecando, estamos caindo no erro dos fariseus, quando deixamos de lado o verdadeiro Evangelho. O apóstolo Pedro, quando sabe, então, dessa decisão tomada pelo concílio, ia falar Supremo Concílio, mas pode ser o Supremo Concílio lá de Jerusalém, nós lemos isso lá em Atos 15, ele, então, havia estado lá na Antioquia, na região da Galácia, por algum tempo, e ele, então, percebeu o crescimento e o avanço do Evangelho naquela região. Então, Pedro era alguém que sabia que o que estava acontecendo ali era iniciado em Deus, sustentado por Deus e estava sendo conduzido pelo Senhor. Portanto, o apóstolo Pedro deveria ser alguém que estivesse do lado daqueles irmãos gentios. E é isso que nós vamos ler nesses versículos de 11 a 15. Convido a você a ler juntamente comigo. Capítulo 2, versículos 11 a 15 da carta aos Gálatas. E por que Paulo vai repreender Pedro? É isso que está contido aqui, da qual nós já iniciamos a nossa oratória. Diz assim a palavra do Senhor. Quando, porém, Cefas veio a Antioquia, resisti-lhe face a face, porque se tornara repreensível. Com efeito, antes de chegarem alguns da parte de Tiago, comia com os gentios. Por fim, veio a apartar-se, temendo os da circuncisão. E também os demais judeus dissimularam com ele, a ponto do próprio Barnabé ter se deixado levar pela dissimulação deles. Quando, porém, vi que não procediam corretamente segundo a verdade do Evangelho, disse a Cefas, na presença de todos, se tu, sendo judeu, vives como gentios e não como judeu, por que obrigas os gentios a viverem como judeu? Nós, judeus, por natureza, e não pecadores dentre os gentios, sabendo, contudo, que o homem não é justificado por obras da lei, e sim mediante a fé em Cristo Jesus, temos também crido em Cristo Jesus, para que fôssemos justificados pela fé em Cristo Jesus, e não por obras da lei, pois por obras da lei ninguém será justificado. Mas, se procurando ser justificado em Cristo, fomos nós mesmos também achados pecadores. Dar-se-á caso de ser Cristo ministro do pecado? Certo que não.
porque se torno a edificar aquilo que destruí, a mim mesmo me constituo transgressor. Porque eu, mediante a própria lei, morri para a lei, a fim de viver para Deus. Estou crucificado com Cristo. Logo, não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. E esse viver que agora tenho na carne, vivo pela fé no Filho de Deus, que me amou e a si mesmo se entregou por mim. Não anulo a graça de Deus, pois se a justiça é mediante a lei, segue-se que Cristo morreu em vão. Então, Pedro, sabendo que esses irmãos, ou ele estando em Antioquia por algum tempo e comendo com esses irmãos, ele deveria então compreender a verdade do Evangelho, ele deveria compreender que aqueles irmãos estavam sendo sustentados e fundamentados pelo Evangelho. Mas o texto nos diz que quando os judaizantes chegaram, Pedro está lá então com os gentios comendo, conversando sobre o que Deus está fazendo ali na região da Galácia, que o Senhor está prosperando, as igrejas estão crescendo, pessoas estão chegando ao Evangelho, mas quando chegam os judaizantes, o que ele faz? E esses judaizantes, eles foram enviados por Tiago. Lembre-se que Tiago é alguém que é um conservador, é alguém que vai defender, por exemplo, as obras. Inclusive, a carta de Tiago foi uma disputa tremenda ao longo dos séculos se ela era inspirada ou não, se deveria estar dentro do compêndio bíblico ou não. Porque há uma diferença entre o que Paulo parece contradizer o que Tiago prega. Embora hoje nós sabemos que uma completa a outra e que não há uma distinção entre as duas no sentido de serem cartas autênticas inspiradas pelo Senhor. Mas Tiago é esse cara conservador. Lembra quem foi que deu aquela ordem? Contudo, todavia, porém, nós aconselhamos que os gentios lá, os convertidos, eles se afastem da carne sufocada, não bebam sangue. Quem foi? Tiago. Tiago é aquele que é um conservador desse novo evangelho da qual Pedro está liderando lá em Jerusalém. E então esses fariseus convertidos chegam, e Pedro está lá comendo com os gentios, então eles acabam, na verdade, mentindo, dizendo-se que eles foram enviados por Tiago. Já que Tiago é o conservador, defende o que nós defendemos, vamos lá dizer que Tiago nos enviou para inspecionar o que está acontecendo aqui. E quando Pedro vê esses fariseus chegando, esses judaizantes chegando, o apóstolo Pedro, então, ele sai de mansinho, como diria no ditado aqui, né? Ele vai se apartando de mansinho da mesa da qual ele está comendo e indo até a mesa dos judaizantes. E isso é muito contraditório com a vida de Pedro. Quem é o apóstolo Pedro? Nós já vimos isso um pouquinho no sermão passado. Pedro é aquele que já havia abandonado toda a formalidade mosaica. É esse o Pedro. Vamos ver lá, Atos capítulo 10. Olha lá o Pedro que está agora aqui saindo de mansinho da mesa dos gentios, mas ele é alguém que já havia abandonado esse rito mosaico, ou essa formalidade mosaica. Atos capítulo 10, versículo 9 em diante, diz assim o texto. Esteve 3 dias sem ver, durante os quais nada comeu e nem bebeu. E aí vem a visita de Ananias. Ora, havia em Damasco um discípulo chamado Ananias. Disse-lhe o Senhor numa visão... Capítulo 10, perdão, irmãos, eu estou no capítulo 9. Capítulo 10, versículos 9 a 22. Então, agora deu certo. Diz assim, então, a palavra do Senhor. Pedro tem uma visão, e essa visão aqui que vai mudar a vida de Pedro. No dia seguinte, indo ele de caminho e estando já perto da cidade, subiu Pedro ao eirado por volta da hora sexta, a fim de orar. Estando ele com fome, quis comer, mas enquanto lhe preparavam a comida, sobreveio-lhe um êxtase. Então viu o céu aberto e descendo um objeto como se fosse um grande lençol, o qual era baixado à terra pelas 4 pontas, contendo toda sorte de quadrúpedes, répteis da terra e aves do céu. E ouviu-se uma voz que se dirigia a ele: Levanta-te, Pedro, mata e come. Mas Pedro replicou: De modo nenhum, Senhor,
porque jamais comi coisa alguma comum e imunda. Segunda vez a voz lhe falou: ao que Deus purificou, não consideres comum. Sucedeu isso por 3 vezes, e logo aquele objeto foi recolhido ao céu. Enquanto Pedro estava perplexo sobre qual seria o significado da visão, eis que os homens enviados da parte de Cornélio, tendo perguntado pela casa de Simão, pararam junto à porta. E chamando, indagavam se estava ali hospedado Simão, por sobrenome Pedro. Enquanto meditava, Pedro, acerca da visão, disse-lhe o Espírito: estão aí 2 homens que te procuram. Levanta-te, pois, desce e vai com eles, nada duvidando, porque eu os enviei. E descendo Pedro para junto dos homens, disse: aqui me tendes, sou eu a quem o buscais? A que viestes? Então disseram: o centurião Cornélio, homem reto e temente a Deus, e tendo bom testemunho de toda a nação judaica, foi instruído por um santo anjo para chamar-te à sua casa e ouvir as tuas palavras. Então esse Pedro aqui é alguém que tinha abandonado o rito mosaico. É alguém que viu do próprio Deus dizendo: aquilo que eu purifiquei não é mais comum, não é mais algo para ser desconsiderado. Falando aqui dos gentios. Tá? Falando dos gentios. Então, é muito estranho e também, ao mesmo tempo, causa aí em Paulo uma indignação, porque Paulo sabe disso. Sabe que Pedro é essa pessoa que já tinha tido essa experiência com Deus. E ele então começa a se afastar da mesa. O termo no grego, esse afastar aqui, ele diz respeito a uma retirada militar estratégica. É alguém que vai saindo de mansinho, sem deixar-se ser percebido, como uma estratégia militar. É alguém que vai, se está conversando, daqui a pouco a pessoa já saiu, você nem percebeu. É o que Pedro está fazendo aqui. A forma do verbo aqui no grego, ela implica que o afastamento de Pedro foi gradual, ou seja, devagarzinho e de forma enganosa. O verbo vai apontar para isso no original. Comer com os judaizantes e recusar o convite de comer com os gentios era uma coisa que ele havia feito o quê? Anteriormente. E isso significava então significava que Pedro estava afirmando todas as restrições dietéticas que ele havia, ou que ele sabia que Deus havia abolido. Então, é interessante isso, né? Quando Pedro, o ato dele sair, e isso é comum quando uma atitude revela muito o que está por trás da pessoa. Pedro, ao se retirar da mesa de forma estratégica e de forma enganosa, ele está transmitindo o quê para Paulo e para quem está observando ali? De que ele, Pedro, é alguém que preza pela dieta judaica. É alguém que que entende que deve se restringir completamente daquela dieta. Ou daqueles alimentos, melhor dizendo, e deve guardar a dieta. E isso causa, então, em Paulo uma indignação quando ele percebe aquilo, fazendo com que o apóstolo, então, o repreenda publicamente. E note, Pedro já havia feito isso, nós lemos. Pedro está dizendo: não, Senhor, eu jamais comi coisa comum e coisa imunda. Então eu não posso comer isso, não posso fazer parte disso. E notem que Pedro, e até curioso na vida de Pedro, essa maneira como que Deus exorta Pedro, né? Pedro nega Jesus por 3 vezes. Depois, na praia, Jesus conversando com Pedro, por 3 vezes, então, o Senhor indaga Pedro sobre o seu amor a ele. O amor ali é o quê? Pedro, está disposto a me obedecer? Sim, Senhor. Depois de novo, depois de novo. E agora aqui, por 3 vezes o Senhor tem que falar com Pedro. Pedro, come. Pedro, o que eu transformei, o que eu purifiquei não é comum. Pedro, faça isso. Né? É curioso como o Senhor lidar com Pedro. Porque Pedro é essa pessoa que ainda está oscilando. É alguém ainda que precisa de uma repreensão. E a verdadeira motivação do apóstolo Pedro, ao se afastar aqui da mesa dos gentios, estava propriamente no medo que ele mostrara de perder o quê? A sua popularidade com as pessoas que seguiam ali o
o pensamento judaizante. Pedro tinha medo de ser, de que aqueles fariseus que estavam chegando ali, os legalistas, vissem Pedro na mesa dos gentios, e então Pedro perdesse o seu status, perdesse a sua popularidade com eles. Embora a Bíblia descreva que Pedro deveria observar que o próprio Senhor Jesus chamou os fariseus de quê? Hipócritas. Então Pedro deveria se lembrar do ensino da qual ele se estava presente quando o Senhor Jesus falou que os fariseus eles eram zelosos pela lei? Zelosos, mas eles eram hipócritas. Eles guardavam o tio da lei, mas ao mesmo tempo eles faziam outras coisas que violavam a lei, mas se consideravam puros. Então Pedro tinha essa motivação de não ser comparado ou visto numa mesa em que os conservadores iriam certamente rejeitar. E essa restrição de se alimentar com gentios era algo histórico nos judeus, tá? Era algo histórico na comunidade judaica, desde o Antigo Testamento, no período interbíblico, que é o período entre o Velho e o Novo Testamento, e continuava naqueles tempos. E isso pode ser visto também, irmão, quando nós estudamos os livros apócrifos. Os livros apócrifos são aqueles livros que não foram inspirados, não são canônicos. Canônicos são livros que não passaram no crivo de inspiração, de harmonia e de inerrância. Portanto, nós rejeitamos esses livros. Livro de Macabeus, de Tobias, de Judite, livros de Eclesiástico, Evangelho de Madalena, capítulo 12 de Daniel, uma parte. Então, são livros que nós consideramos não canônicos, ou extracanônicos, ou extrascânons, como chamam, né? A igreja romana usa até hoje esses livros, algumas ortodoxas também, mas é interessante que esses livros eles trazem a questão histórica, cultural, que são livros que narram realmente o que aconteceu, mas olha que interessante o que diz, por exemplo, o livro de Tobias, no seu primeiro capítulo, nos versículos 10 a 12, diz isso sobre a dieta judaica. Diz assim, Tobias: "E quando fui levado cativo a Nínive, todos os meus irmãos e aqueles que eram dentre o meu povo comeram pão dos gentios. Porém, eu me guardei de comê-lo, porque lembrei de Deus com toda a minha alma." Tobias está narrando um fato que aconteceu de fato, quando Israel foi levado cativo pelos ninivitas, pelos babilônicos, e então eles tinham que se alimentar das suas iguarias. E Tobias diz: "Eu me recusei, porque lembrei do meu Deus." Algo semelhante? Daniel também diz assim: "Olha, não queremos comer das iguarias do rei, nós queremos fazer uma dieta diferente." O livro de Macabeus, que é um livro também histórico, eles existiram de fato, foram homens importantes na comunidade judaica. Macabeus, primeiro livro de Macabeus, capítulo 1, versículo 62, diz assim: "E muitos de Israel permaneceram firmes e dispostos a não comer coisas imundas." Então, isso eles narrando que durante aquele período de luta, de negação do povo grego que está chegando, eles se recusaram a não comer as coisas imundas. Quais coisas imundas? Carne de porco, carne sufocada, carne com sangue. Então, eles resolveram não comer. O segundo livro de Macabeus tem uma história bem interessante, bem dramática, inclusive, creio que seja desse livro a parte mais dramática ou mais forte do conteúdo desse livro, que ele narra, então, a história da mãe com seus 7 filhos que foram martirizados porque se recusaram a comer carne abominável, a carne de porco, a carne suína. Então, elas foram mortas, essa família, essa mãe, com os seus 7 filhos, porque eles se recusaram a comer carne de porco. Está lá nesses livros apócrifos. Então isso é importante para a gente olhar que o que está acontecendo aqui é uma questão histórica, não é uma questão nova, é uma questão que já vem lá desde os tempos antigos. E agora, na terceira vez que Pedro chega à Galácia, nesse encontro com Paulo, o apóstolo Pedro ele pisa na bola, vamos colocar assim, ele dá uma mancada. Ele comete uma gafe imensa da qual ele vai precisar ser repreendido. Então Pedro, ele não conseguiu enxergar aquilo que estava acontecendo, que o evangelho pregado pelo apóstolo Paulo e pelos demais discípulos ali na Galácia não precisavam
de maneira alguma sofrer algum acréscimo. E é interessante que, sendo a terceira vez em que Paulo e Pedro se encontram, né? Nós já vimos qual foi a primeira vez, quando Paulo se converte, o Senhor leva Paulo até Pedro para que conheçam-se, depois Paulo vai de novo ao encontro de Pedro na reunião do concílio, e agora Pedro é quem visita a igreja na Galácia. Só que essa visita vai servir de uma grande experiência para Pedro. Nessa relação de Pedro e Paulo, nós percebemos que Paulo já disse que Pedro, Tiago e João são os notáveis do concílio. Paulo é alguém que tem respeito pela autoridade de Pedro. Porém, irmãos, na hora de lidar com o evangelho, o apóstolo Paulo, ele ignora totalmente a posição da qual Pedro exerce. Paulo não está preocupado se Pedro é o presidente do concílio, se Pedro é alguém de muita estima entre os fariseus. Não está preocupado se vai haver um deserdamento, ou se ele vai ser deserdado do concílio apostólico. Paulo, ele então não olha para isso, mas ele olha para a atitude de quem está cometendo. E isso é muito interessante, eu já disse isso alguns domingos atrás, que o grande problema hoje, no nosso mundo, é que não se ataca a mensagem, mas ataca-se o mensageiro. Então a pessoa olha para alguém discordando e fala assim, é porque você, mas não ataca a mensagem. Não ataca o que a pessoa está dizendo, não importa quem seja a pessoa, grande, pequena, famosa ou não famosa, importante ou não importante. Eu analiso o que ela disse, e o que ela disse é o que me interessa. Não importa se eu gosto dela, se eu deixei de gostar. Eu tenho que confrontar ou concordar com a mensagem dela. E esse é o problema que Pedro, talvez, achava que a sua atitude não traria a ele problema nenhum, porque ele era Pedro, quem andou com Jesus, quem recebeu de Jesus uma missão importante para liderar os apóstolos, alguém bem conceituado, tanto pelos judeus quanto pelo povo gentil, é alguém que tem uma experiência sobrada, é alguém que já realizou milagres através das mãos do Senhor, através do poder do Senhor. Então Pedro tem toda a moral, e ele acha então que talvez a sua atitude não levaria a nada. Paulo então repreende Pedro. Isso é o que diz o texto. Nós lemos aqui, quando Paulo, no versículo 2, no capítulo 2, no versículo 12, né, 11 em diante, então o versículo 14 diz, quando, porém, vi que não procediam corretamente, procediam quem? Pedro, Barnabé e os demais que se afastaram da mesa. Quando vi que não procediam corretamente, e Paulo está analisando essa procedência de que maneira? Eles não estão andando conforme eu gosto? Eles não estão fazendo conforme eu ensinei? Eles não estão procedendo conforme o que eu acho que é correto? Não, olhem só o detalhe do texto. Quando vi que não procediam corretamente, segundo a verdade do Evangelho. Irmãos, isso é maravilhoso. Paulo não está olhando para a atitude de Pedro, de Barnabé, que acabou caindo na dissimulação, e nos demais fariseus. Paulo não está olhando para a atitude e julgando pelo seu conceito próprio. Paulo não está julgando, não está analisando as atitudes de Pedro e dos demais baseado no seu pensamento filosófico. Paulo está olhando para eles e do lado deles Paulo está colocando o Evangelho. E Paulo está assim, Evangelho, atitudes. Evangelho, atitudes. E Paulo está dizendo, não há correlação. Não estão encaixando a atitude de Pedro com o Evangelho. Então, segundo o Evangelho da verdade, ele então diz o texto, disse a Cefas na presença de todos, sendo tu judeu, vive como judeus, como judeu, e não vive como gentil e não como judeus. Por que obrigas gentios a viverem como judeus? Paulo está dizendo assim, Pedro, deixa de ser hipócrita. Até porque, quando Paulo fala isso, Paulo está então mostrando aos fariseus que essa hipocrisia, ela é histórica.
não nasceu aqui na Galácia. Eles já foram chamados de hipócritas antes pelo Senhor da igreja. Então Pedro está dizendo, Paulo, para de ser hipócrita. Pare de tomar atitudes que sejam contra o evangelho da verdade. Haja como um cristão genuíno. Haja como alguém que foi transformado, lavado e purificado pelo sangue de Jesus. Você recebeu de Cristo uma visão. O próprio Cristo disse para você que aquilo que Ele te deu ou colocou na nossa mão não é comum e não é imundo. E o interessante, irmãos, que eu acho muito interessante, é que Paulo repreende Pedro não para envergonhá-lo. Não foi aqui para humilhar Pedro na presença de todos. Paulo, de novo, Paulo sabe quem é Pedro. Paulo tem respeito por Pedro. Paulo está debaixo da autoridade petrina. Paulo reconhece que Pedro foi chamado pelo Senhor para ser o líder do colégio apostólico, e Paulo reconhece a missão de Pedro, como ele já destacou no texto passado. Ele entende que Pedro foi chamado para pregar o evangelho aos judeus. Então Paulo não faz isso para envergonhar Pedro. Paulo faz isso olhando, creio eu, para os ensinamentos de Jesus. E qual foi o ensinamento que Jesus disse sobre quando dois irmãos não falam a mesma língua? Amaldiçoa, humilha ele, pisa nele, excomunga ele, não é isso? Não. Jesus diz, se teu irmão pecar contra ti, Mateus 17, né? Vá até ele, converse com ele. Se ainda assim, pelo calor da discussão, ele ainda não te ouvir, chame uma testemunha. Porque lá aí depois o texto diz assim, se você ganhar o teu irmão, a festa, né? A alegria nos céus. Você ganhou, o texto diz assim, se houver harmonia entre os dois, há um presente que a igreja recebe, que é a união dos irmãos. E nós precisamos entender isso, irmãos. Nós somos irmãos na fé, partilhamos momentos juntos, vamos enfrentar dificuldades juntos, mas nós nunca devemos nos repreender para envergonhar-nos, mas para ganhar o irmão, para que o irmão saia do seu erro. Então Paulo, ele respeita Pedro e ele entende a importância de Pedro, e ele então faz a repreensão pública, não para envergonhar, mas para mostrar para Pedro que o que ele estava fazendo era algo ruim, para que ele então distinguisse com nitidez, né? Ou seja, que ele pudesse observar com clareza o que ele estava fazendo, que era destoante do evangelho. E ele precisava entender que não é mais pela lei, que a lei não tinha poder de justificação. E olha que interessante o que Lutero diz sobre essa discussão entre Paulo e Pedro. Lutero diz isso: Paulo repreende Pedro não para envergonhá-lo, mas para que novamente distinguisse com nitidez esses dois artigos, a saber, que a lei justifica na terra, mas o evangelho justifica no céu. Então, o que Paulo estava tentando fazer com Pedro, dizer, Pedro, a lei tem a sua função e teve a sua função maravilhosa. O que a lei proporciona? Mostrar o pecado. A lei não corrige. Quem dirige sabe disso, né? Está lá a placa lá, 90 quilômetros, ou 60, dependendo do local, está lá, a velocidade máxima. Aquilo ali ensina? Não. A placa ali está dizendo, se você infringir isso aqui, caneta. Você vai ser penalizado. A função da lei é mostrar o pecado, é escancarar o pecado. Não é para redimir, não é para justificar no sentido de salvar a pessoa daquele perigo. Não. Quando tu vê a plaquinha lá na estrada, fala, ainda bem que tem essa plaquinha, por causa dessa plaquinha, então eu fui salvo de uma... Não, você não foi salvo, não. Só revelou que você estava com vontade de pecar. E que você só não pecou porque tinha uma placa ali dizendo assim, não corra mais do que isso. Agora, Paulo está dizendo, Pedro, há um porém que você não está observando. O evangelho, ele justifica no céu. E no céu, sim, é purificação, é remissão, é salvação. Então, a repreensão que Paulo faz a Pedro serve, então, como uma das declarações mais inspiradoras do Novo Testamento. E essa declaração inspiradora nos fala a respeito da absoluta e firme necessidade
da doutrina da justificação pela graça. Irmãos, nós como crentes reformados, nós precisamos, e aqui não é assim, não é só uma precisar de que como eu preciso me agasalhar no frio ou como eu preciso me refrescar no calor. É uma necessidade que nós temos como crentes reformados de entender, compreender e ficar claro para nós o que é a justificação pela graça. Isso é um marco histórico da nossa fé reformada. Nós não podemos ser crentes que não sabemos o que é uma justificação, o porquê fomos justificados. Nós precisamos saber disso. A justificação pela graça foi o motivo com que Martinho Lutero rompeu com o romanismo. Foi o motivo de Martinho Lutero enfrentar o grande império da época. Foi o motivo de Lutero praticamente perder a sua vida, no sentido de que ele tinha uma vida tranquila e agora ele passa a ser alguém perseguido, alguém que é odiado, alguém que a sua cabeça está valendo um prêmio. A justificação pela graça, ela modifica o nosso pensamento. Quando eu entendo que eu fui justificado por Cristo, e por isso que Romanos capítulo 1, versículo 16 e 17 diz assim, que o justo vive pela fé. Esse foi o grande tema de Martinho, o grande lema de Martinho Lutero, o versículo que transformou a vida de Martinho Lutero quando ele estava subindo a escadaria da grande catedral de São Pedro, de joelhos, e então ele via aquele monte de peças, objetos de adoração, e então ele se depara com esse texto que escancara e que abre a sua mente, e então ele entende. Eu não posso ser justificado por um pedaço da cruz ungida, ou pela uma oração próxima da cabeça de João Batista, dos restos mortais de tal santo, ou pela uma oração específica de algum líder, mas eu serei justificado pela graça, ou seja, pela fé. Então, isso modifica o pensamento de Lutero. E essa repreensão, então, que Paulo faz a Pedro, serve como essa declaração que deve nos inspirar. Eu não preciso de mais nada para ser justificado. Eu fui justificado por Deus, por Cristo, mediante a graça. Então, agora eu vivo pela fé. E como é esse viver pela fé? Esse viver pela fé é ter plena confiança de que o sacrifício de Cristo foi único e perfeito e suficiente e não preciso de mais nada. É isso que é viver pela fé. Interessante que parece que essa repreensão de Paulo a Pedro parece que surtiu efeito, porque lá depois Pedro vai escrever na sua carta, capítulo 3, versículos 15 a 16, falando então de Paulo com respeito. Isso muito tempo depois. Pedro vai se referir a Paulo como alguém notável, como alguém de muita importância. E então nós podemos, olhando para isso, nós temos que pensar, qual o preço da liberdade? Quanto vale a liberdade em Cristo? E o preço da liberdade, ela vai nos instigar, vai nos motivar a estar vigilantes o tempo todo. Foi isso que Paulo proporcionou aqui. Paulo, por ser um homem livre agora das algemas do judaísmo, das algemas do conservadorismo fanático, Paulo agora então estava sempre vigilante naquilo que estava ameaçando o evangelho. Meus irmãos, nós precisamos estar vigilantes o tempo todo. Durante todo o tempo, nós já dissemos isso, durante todo o tempo nós vamos ser afrontados pelo falso evangelho. Nós vamos ver irmãos na fé, irmãos que nós conhecemos tentando nos dissimular, ou tentando regredir o nosso pensamento, dizendo assim, vamos lá na minha igreja, vai ter uma campanha de libertação. Vamos lá na minha igreja, vai ter um momento lá de oração forte que vai curar as pessoas. E esse misticismo, eu conversava com o Sávio essa semana, numa visita que a gente fez, esse misticismo ele está impregnado nas pessoas. E nós somos vítimas disso, nós corremos perigo quanto a isso. Porque no momento de crise, no momento em que você não está tão bem, é este momento em que esses falsos irmãos, esses hipócritas, vão chegar na gente dizendo assim, vai lá na minha igreja, lá vai ter hoje uma campanha do amarrando o demônio.
né? Ou então vai ter uma campanha lá muito forte lá que você vai sair da crise financeira. E nós, por falta de vigilância, podemos cair nesse erro. Podemos cair. Notem, Barnabé caiu. Barnabé é alguém que, no texto passado, estava com Paulo lá no concílio de Jerusalém, defendendo, dizendo, não, nós precisamos viver a fé, o evangelho, precisamos disso, tal. Defende com unhas e dentes, não é? Pois o texto diz que Barnabé também foi engambelado pela dissimulação dos judeus conservadores. Wendell Phillips, um escritor, ele faz uma declaração, e esse homem ele participou muito das questões anti-escravagistas. E este homem faz uma declaração em uma reunião anti-escravagista em Massachusetts, que ele diz, isso no século XIX, 1852, 53, ele fala algo que serve para nós hoje, para a nossa prática diária hoje. Ele diz assim, não apenas com respeito às questões políticas, mas principalmente na esfera espiritual. Este homem, quando se depara com o que está acontecendo ali do problema da escravidão, lá no século XIX, ele entende, nós precisamos ser livres. Não só, isso falando para os escravos, não adianta eu defender que vocês sejam livres das correntes da escravidão, que vocês sejam homens e mulheres livres, se vocês também não forem livres espiritualmente. Isso é muito importante o que o Wendell Phillips fala, porque não adianta eu ser alguém livre, eu dizer assim, não, agora eu sou um crente, agora eu me livrei da bebida, do cigarro, me livrei dos vícios sexuais, me livrei se a gente ainda não se libertou espiritualmente. Se a gente não entende a justificação pela graça, se não entende o que é viver pela fé, se a gente não entende os benefícios da morte de Cristo na cruz, o porquê Cristo precisou morrer por nós naquela cruz, o que é o passo da remissão, o que isso é importante na minha vida, se isso não acontecer, nós apenas seremos como escravos, que estão livres das correntes, porém presos espiritualmente. Paulo havia então aqui arriscado a própria vida para levar o evangelho a lugares distantes. E ele não estava disposto a deixar que ninguém, nenhum inimigo e nenhum irmão na fé, que eles manchassem ou que eles violassem o que Paulo estava pregando durante todo esse tempo. E essa vigilância espiritual de Paulo faz com que a igreja da Galácia seja protegida. E o versículo 16, por exemplo, quando nós lemos o versículo 16 do capítulo 2, na repreensão ainda que Paulo está fazendo a Pedro, Paulo diz assim, bom, sabendo contudo que o homem não é justificado por obra da lei, e sim mediante a fé em Cristo Jesus, também temos crido em Cristo Jesus, para que fôssemos justificados pela fé em Cristo e não por obras da lei, pois por obras da lei ninguém será salvo. Este pensamento do apóstolo Paulo, esta justificação aqui do apóstolo Paulo, combatendo o evangelho, ele é algo em que Pedro deveria saber. Pedro deveria saber. Por quê? Porque olha só o Salmo 143. Leia comigo o Salmo 143 para vermos o que o salmista diz sobre a justificação, sobre a salvação. Salmo 143. Apenas o versículo 2, Salmo 143, versículo 2. Olha o que o salmista diz, né? O salmista vai dizer assim, não entres em juízos com o teu servo. Hoje eu estou 143, isso mesmo, 143, versículo 2. Não entres em juízo com o teu servo, porque a tua vista não há justo nenhum vivente. O salmista está trabalhando aqui com a ideia da justificação. Porque ele está dizendo, não entre em juízo com o teu servo, porque à tua vista não há um justo nenhum vivente. Falando, diante de Deus não há ninguém justo. É isso que o salmista está dizendo. Não há um justo sequer. Onde nós lemos isso? Pensamento de Paulo aos Romanos. Não há nenhum justo sequer. Todos pecaram. E todos são carentes da graça de Deus. Então Pedro sabia disso. Sabia que a própria lei não era capaz de justificar, porque o próprio salmista está dizendo que diante de Deus, todos são pecadores. Mas não tinha lei de Moisés? Não tinha
que seguia a risco lá, e eles seguiam a risco, mas mesmo a lei, o salmista está dizendo que não justificou o homem. O Velho Testamento, então, ele testifica que a justificação não vem por obras, mas ser justificado significa, então, o quê? Significa que nós somos declarados e considerados justos diante de Deus. Justificação significa ser declarado e considerado justo diante de Deus. Essa declaração, ela não é pelos méritos humanos e nem pelos méritos de qualquer rito, mas nós somos declarados justos diante de Deus pelos méritos de Cristo. Isso é justificação. Decorar. Justificação é o ato de ser declarado e considerado justo diante de Deus mediante o mérito de Cristo. E por causa disso, então, olhando para isso, Pedro deveria saber que a fé em Cristo, ela é suficiente. E a fé em Jesus Cristo significa, então, crer na obra que Cristo fez na cruz. Todo cristão precisa entender isso. E por isso Paulo repreende a Pedro, dizendo: Pedro, se você judeu vive como gentil, por que você quer que os gentios agora deixem de agir, deixem de viver como eles vivem? Você está agindo de forma hipócrita. Versículo 16 e 17 narram isso. Narra que não há obras humanas suficiente e capaz de fazer com que o homem seja justificado. Mas, 17, mas se procurando ser justificado em Cristo, fomos nós mesmos também achados pecadores, dá-se-á por ocasião de ser Cristo ministro do pecado? Então Paulo está dizendo: ok, Pedro, se você está certo, então, se as obras da lei são capazes de justificar o homem, se a justificação não é por Cristo, então Cristo agora é ministro do pecado? Porque a lei é isso, a lei revela o pecado. Se Cristo, então, ele não nos purifica e não nos perdoa, ou não nos torna limpos e não nos torna justos diante de Deus, então ele é ministro do pecado? Paulo diz: certo que não, porque se torno a edificar aquilo que destruí, ou seja, aquilo que foi morto, se eu torno a edificá-lo, então o que acontece? Então eu destruí a mim mesmo, ou a mim mesmo me constituo transgressor. A mim mesmo considero um fora da lei. Porque eu, mediante a própria lei, morri para a lei, a fim de viver para Deus. E aí Paulo crava diante de Pedro algo que Pedro vai conseguir entender. Estou crucificado com Cristo, ou seja, eu morri com Cristo. E por causa dessa morte com Cristo, então eu sou livre e não preciso de nenhuma obra da lei. Irmãos, é importante que nós entendamos nesse diálogo e nesse debate de Paulo e Pedro algo importante. Algumas vezes a repreensão de um irmão é necessária para defender o evangelho. Às vezes nós vamos ter que repreender algum irmão por causa do evangelho, pelas práticas não condizentes com o evangelho. E essa repreensão deve ser cheia de amor, deve ser entendida para ganhar o irmão e não para defender os nossos próprios interesses. Paulo precisou confrontar o apóstolo Pedro, que se separou dos gentios e colocou em risco a verdade da justificação somente em Cristo. Mas Pedro não se ressentiu da repreensão. Mais tarde, Pedro vai se referir como a Paulo, sabe como? O amado irmão. Pode ler isso em 1 Pedro capítulo 3, 15 e 16. Pedro vai se referir a Paulo como o amado irmão. Pedro não se ressentiu no seu coração, falou: fui repreendido por Paulo. Quem é esse Paulo? Quem esse cara pensa que é para me repreender e chamar minha atenção na frente de todo mundo? Por que isso? Notem, se a repreensão é por causa do evangelho, isso deve ser feito com muito amor e com muito cuidado. A palavra no grego para justificação, ela é muito interessante porque ela nos leva para o campo jurídico. Ela é bastante judicial, essa palavra no grego. Descreve aqui, nos trechos, descreve um juiz declarando como não culpada uma pessoa que está sendo acusada de uma culpa.
E, portanto, a declara essa pessoa inocente perante a lei. Ao longo de toda a Escritura, ela refere-se a Deus, né, declarando que um pecador não culpado, totalmente justo perante ele, e pela imputação, ou seja, colocar nele, né, a justiça divina de Cristo. Então, diante de Deus, os homens se apresentam como culpados. Romanos diz isso, Salmos 143 nos levou a isso, Romanos capítulo 1, 2 e 3 vai nos conduzir a isso, dizendo que diante de Deus somos culpados. Então, comparecemos diante de Deus como culpados, mas a justificação diz, ele não é culpado disso, ele é inocente. E com base em que nós somos defendidos? Pelo mérito de Cristo. Cristo paga a nossa dívida. Então ele imputa em nós, ou seja, coloca em nós aquilo que nós não temos, a justiça. E por causa da justiça de Cristo, então, o pecado do ser humano é perdoado e ele é declarado, então, de forma judicial como alguém inocente e não é mais passível de punição. Romanos capítulo 3 e Filipenses capítulo 3 também vão declarar isso. Então, agora Paulo vai para o seu discurso final com coisas interessantes e com afirmações interessantes. Estou crucificado em Cristo. Depois ele diz, morri para a lei, né? E agora, então, ele declara, estou crucificado em Cristo. E esse tempo que Paulo usa esse verbo, Paulo não usa o verbo estive, ou coloca o verbo no passado, estive crucificado em Cristo, ou estarei crucificado em Cristo. Paulo usa o verbo no tempo perfeito. Ou seja, estou é hoje, amanhã, depois e sempre. É um verbo, pode-se dizer, um verbo de presente contínuo. E ele enfatiza um acontecimento lá no passado e seus efeitos contínuos. Ou seja, aconteceu no passado a minha justificação, mas os efeitos continuam na minha vida até o final. Então esse verbo ele é muito interessante. E essa morte de Cristo na cruz produziu vida, embora não a mesma vida velha na sua fragilidade do homem natural, mas uma vida totalmente nova em Cristo Jesus. E por isso o apóstolo Paulo fala para Pedro, Pedro, esquece isso. Deixa isso de lado. Se nós estamos crucificados em Cristo, é nova vida. Porque agora já não vivo eu. Não sou mais eu quem vivo com os meus desejos, com os meus gostos, com o meu pensamento filosófico. Já não sou mais eu quem vivo, mas Cristo vive em mim. Irmãos, e quando nós afirmamos isso pelo Evangelho, que Cristo vive em nós, como Paulo fez, então é preciso que isso seja externado, é preciso que isso seja visto. Por quê? Porque há uma nova vida sobre o princípio da fé em Cristo Jesus. E agora, então, aquele que nasceu de novo, aquele que foi transformado por Cristo, aquele que foi crucificado com Cristo, ele agora deixa de seguir uma obediência cega ao rito da lei, e ele então passa a viver pela fé. E viver pela fé, de novo, é confiar nos méritos de Cristo, é confiar no sacrifício de Cristo, é confiar que o sacrifício de Cristo foi único e suficiente. Não confiar em Cristo, desse modo, seria aniquilar, pôr de lado a graça de Deus. Por isso Paulo diz, Cristo agora então é um malfeitor, ou seja, Cristo agora é um ministro do pecado? Não, se eu não confio nele, então eu estou aniquilando a graça de Deus. Se eu coloco qualquer outra coisa no Evangelho, eu estou aniquilando a graça de Deus. Portanto, a justificação ela não pode ser obtida pela lei, porque se ela for obtida pela lei, a morte de Cristo é vã. Se qualquer coisa justifica a nossa salvação, então Cristo morreu em vão. Se eu preciso, e eu estava vendo alguns louvores cantados, que é um perigo, né? Quando a pessoa canta dizendo que precisa fazer algo para ser salvo. Como eu estou pagando um alto preço para morar no céu. Ela está dizendo que a salvação pelos méritos dela. Como na Idade Média se fazia, né? A salvação assinada por um documento e cravada pelo religioso, pelo sacerdote religioso que dava ali o carimbo de salvação. Se qualquer outra coisa que não seja a morte de Cristo, ela então me justifica do pecado, então Cristo morreu em vão. Mas Paulo termina o seu pensamento, a sua repreensão a Pedro, dizendo, Pedro,
eu morri para ele, estou crucificado com ele, então já não vivo eu, mas a vida que agora eu vivo, eu não a vivo por causa de mim, nem para mim e nem para os meus pensamentos, mas eu vivo ela pelo Filho de Deus. Pelo Filho de Deus, é isso que ele termina dizendo no versículo 20. Eu a vivo pelo Filho de Deus, que me amou e a si mesmo entregou na cruz. Meus irmãos, quando uma pessoa confia em Cristo para a salvação, ela participa espiritualmente com o Senhor na sua crucificação e na sua morte do pecado. E o versículo 21 termina com esse pensamento. Paulo agora mostra a Pedro, nessa repreensão, de que o que ele fez ali na mesa foi algo ruim, foi algo anti-evangelical, né? E ali interessante que, de novo, o termo grego ele nos ajuda a entender o que Pedro fez. Ali o separar, que é uma palavra que, no grego, mostra que Pedro desconsiderou aqueles irmãos. Pedro mostrou que sentar-se com aqueles irmãos gentios eram inúteis. Então, Paulo, repreendendo Pedro, diz que faz com que Pedro lembre-se até daquilo que Deus falou para ele, né? Pedro, o que eu transformei não é comum e não é inútil, não é ruim. E então, Paulo diz isso, né? Eu não considero inútil a graça de Deus. Isso Paulo vai repetir depois lá em 1 Timóteo. Se a justificação ou salvação do homem vem pela lei, então não faz sentido. Por isso, concluindo, quando Paulo então visita a cidade de Jerusalém, ele foi recebido com muito amor, com muito carinho. Mas, quando Pedro visitou Antioquia, Paulo o confrontou por causa do seu comportamento duvidoso, e é isso que deveria ter sido feito e foi feito, e é o que nós devemos fazer. Notamos nesse episódio que Pedro andou com Jesus, e mesmo sendo notável, Paulo não o superestimou, ou não o respeitou, dizendo assim, eu não posso mexer com Pedro, não posso tocar em Pedro, porque é ungido de Deus. Paulo, ao repreender teologicamente, porque Paulo vai mostrar nas Escrituras que a atitude de Pedro está errada, não só Pedro, mas como Barnabé e os irmãos, que se deixaram levar pelo erro, e então Paulo é enfático a defender que pelas obras ninguém é justificado, mas somente pela fé em Cristo. E que os judaizantes, e se os judaizantes estivessem certos, como a atitude de Pedro demonstra que ele entende, então Cristo seria um promotor do pecado, não teria utilidade a morte de Cristo. O verdadeiro pecador, entretanto, é o homem que reconstrói a mesma estrutura, a salvação pelas obras da lei, que antes havia sido demolida. Quanto à lei, Paulo afirma, por meio dela eu morri, e morri para a lei a fim de viver para Deus. Isso é muito interessante, meus irmãos, porque parece que há um silêncio da parte de Pedro. O texto não mostra Pedro replicando, mas parece que Pedro está ouvindo o que Paulo está dizendo a ele. Ou seja, esse ouvir é aceitando o que Paulo está falando. E esse silêncio de Pedro, então, nos mostra que isso foi não retrucar ou não tentar debater e aceitar a repreensão, foi uma atitude humilde de Pedro, e mostra que todos nós cristãos, crentes, podemos errar. Podemos, às vezes, seguir um mau exemplo. Tem um provérbio que diz que as más atitudes corrompem os bons costumes, ou as más companhias corrompem os bons costumes. Então nós devemos tomar cuidado, porque nós podemos cair no erro que Pedro caiu, e ser então dissimulado, a ponto de deixar a comunhão com o verdadeiro evangelho e seguir os maus exemplos, e então ser necessário ser corrigido. Aplicando na nossa vida rapidamente o que nós ouvimos aqui, irmãos, nós hoje devemos estar atentos, e muito atentos, para não cometer o mesmo erro que Pedro. Vigilância ao todo o tempo que nós devemos ter. Há muitas igrejas de pensamentos diversos, com as suas filosofias e os seus posicionamentos, e muitas delas estão carregadas de comportamentos e doutrinas de homens, e não de Deus. Muitos, nos dias de hoje,
muitas pessoas procuram esses outros lugares, achando que nesses lugares vão encontrar aquilo que satisfaz a sua carne. E ainda procuram as perfeições por meio de vias carnais, impondo regras baseadas no Velho Testamento, por exemplo, que era para judeus, mas negam e deixam de lado que a justificação ela vem somente pela fé em Cristo e a obediência do Evangelho. Se não negarmos a morte e a ressurreição de Cristo e também a inclusão de qualquer ser humano na comunhão do corpo, agimos de modo correto. E é isso que devemos fazer. Devemos negar, não devemos deixar que se neguem a morte de Cristo e a sua ressurreição como algo benéfico para a nossa salvação. E se assim fizermos, estaremos agindo de modo correto, como o Evangelho nos fala, e nós sentiremos isso e seremos beneficiados pela comunhão do corpo. Agindo de forma errada, nós traremos o rompimento da comunhão. Todos aqueles que creem que Cristo morreu em favor dos pecadores tornam-se participantes da morte de Cristo e recebem o poder de serem feitos filhos de Deus, nascidos não na vontade da carne, mas segundo a vontade do Filho de Deus. Terminamos com o pensamento de Paulo. E essa deve ser o nosso entendimento do Evangelho. Morremos com Cristo. Estamos crucificados com Cristo. Portanto, já não sou eu quem vivo mais, já não é você quem vive mais, já não sou eu quem vive mais, já não somos nós que vivamos mais. Mas Cristo deve ser aquele que vive em nós. E essa vida que agora vivemos em Cristo, ela deve ser uma novidade de vida. Deve ser uma vida pautada pelo verdadeiro Evangelho. E todos aqueles que forem contra o Evangelho, meus irmãos, devem receber a nossa exortação, devem receber a nossa repreensão, independente de quem sejam, independente de que posicionamento ou posição eles ostentam. O nosso compromisso é com o Evangelho, é com o verdadeiro Evangelho, como Paulo bem disse aqui a Pedro.